Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Em 2008, esse cidadão aqui, Yuni al-Astal, ele que é uma espécie de pastor, um porta-voz do Hamas, ele deu uma declaração em 2008, ele deu uma entrevista e na entrevista ele falou algo assustador. Ele disse o seguinte: olha só, nós queremos um plano do Hamas para todo mundo, não só para o Oriente Médio. Nós vamos fazer uma ação e essa ação vai levar o Hamas para o mundo. E aí vocês vão ver Roma sucumbir, vocês vão ver o resto do mundo sucumbir ao Hamas. Pois é, parece que tinha um plano muito maior, já tinha um plano muito grande, bem elaborado, e que o interesse não era só atacar Israel, o interesse não era só fazer ali os ataques e os atos de terrorismo no Oriente Médio, não. Parece que a coisa tem uma visão e uma proporção para o mundo inteiro. Nós vamos tratar sobre isso aqui e a coisa é muito mais grave do que você possa imaginar. Tá certo? Mas vamos lá. Eu tô vendo muita gente aí defendendo o direito da Palestina, defendendo até o próprio Hamas, dizendo que Israel está extrapolando os seus poderes, está extrapolando os seus limites. Então, dá uma olhada nessa matéria que você consegue analisar aqui no site O Antagonista. Foi divulgada no O Antagonista. O Hamas ameaçou repetir o massacre de 7 de outubro até que Israel seja aniquilado. O Mundo, em entrevista ao canal de TV libanês LCBI, o mesmo canal libanês onde tem o Hezbollah, e o mesmo estado libanês onde tem o Hezbollah, Ghazi Hamad disse que a existência de Israel é ilógica e tudo o que fizeram é justificado. É simplesmente isso. Eles entendem que a única forma do mundo ficar melhor é destruindo a existência do povo judeu, é destruindo Israel. O Estado não pode existir. E disse que enquanto eles existirem, o 7 de outubro, aquele ataque medonho e terrorista vai existir. Lula ignora isso. Lula não caracteriza ainda o Hamas como grupo terrorista. Esse é o ponto. Diz que é porque a ONU não deixou, o que é uma falácia. O Brasil tem soberania, autonomia e independência. E o brasileiro assiste atônito a tudo isso que está acontecendo. E como eu disse para vocês, o plano é alcançar ainda mais essa escalada. Israel vai ser um estopim para, sim, um risco de uma guerra de, vamos dizer assim, de escalada mundial. Uma guerra muito além do que a gente pode imaginar. Essa matéria que foi divulgada na Record e, de novo, o Irã, lembra o Irã que tinha navios aqui no Brasil, aquele mesmo, que faz parte agora do BRICS, aliado do Lula. Sem americanos, Israel quebra em dias, diz líder supremo do Irã. O líder supremo do Irã, Seyed Ali Khamenei, alertou nesta quarta-feira, na capital Teherã, que o regime sionista Israel vai ficar paralisado em questão de dias se os Estados Unidos deixar de apoiá-lo, com dinheiro e armas. O Ayatollah disse ainda que a vitória final do grupo terrorista Hamas, que comanda a faixa de Gaza, não vai demorar a acontecer. Então você consegue perceber que o Irã é o maior financiador, apoiador do grupo Hamas. Esse mesmo Irã, cujo governo Lula tem um alinhamento ideológico gigantesco e, pasme, a ONU também. A ONU colocou membros do Irã, esse mesmo, que aniquila mulheres lá no estado deles, como membros do direito das mulheres. E as feministas estão caladas. Direito das mulheres numa comissão da ONU. E as mulheres caladas, sem falar qualquer coisa nesse sentido, as feministas de hora. E aí dizem que os terroristas é Israel. Israel, hoje, jogou panfletos no sul da faixa de Gaza e disse: olha, o tempo de vocês acabou. Por favor, saiam todos os civis. Deixem a área de Gaza
que nós vamos começar a fazer incursões. Deixem toda a área de Gaza que nós vamos atacar. Então, nós temos aqui, de um lado, um Estado que quer que os civis saiam, pede para que eles saiam. De outro lado, terroristas que usam os civis como escudo humano. O Eduardo Ribeiro, líder do Partido Novo, escreveu o seguinte: enquanto Israel avisa os civis de Gaza para se afastarem dos terroristas e saírem da cidade para se protegerem, o Hamas impede que eles deixem suas casas. O Hamas não quer um corredor humanitário. O Hamas quer escudo humano. Lula sabe disso. Ele só não tem escrúpulos. E eis que a grande dúvida aqui, a grande crítica é o porquê o Brasil ainda se envolve do lado errado da história. Uma matéria do Mário Sabino, que foi divulgada no jornal Metrópolis, explicita o seguinte: a caça aos judeus. E aí ele cita um acontecimento da semana passada, cita a moça alemã que foi assassinada pelo Hamas, foi alvo de uma mentira pela imprensa mundial, que divulgou que ela estava viva ainda. Enquanto isso, o Hamas limpava todas as contas e cartões de crédito dela e depois se descobre que ela foi decepada, ou seja, teve a cabeça arrancada por esse grupo terrorista. E aí ele cita aqui, ó, a temporada de caça aos judeus foi escancarada desavergonhadamente no domingo, na região russa do Daguestão. Centenas de homens, a maior parte jovens, invadiram o aeroporto da capital aos gritos "Deus é grande" em árabe, para linchar judeus que chegaram em voo comercial proveniente de Tel Aviv. Depois de revistar todos, eles queriam simplesmente linchar, matar todos os judeus. Era o que eles queriam. Esse era o intuito. E aí, quando eu digo que as palavras iniciais do líder do Hamas, que aconteceu lá em 2008, era que iria, com toda certeza, ter uma escalada mundial, que o Hamas ia ganhar apoiadores no mundo todo, é verdade. Olha só o que aconteceu. Matéria também do antagonista. Cemitério judeu é alvo de ataque antissemita na Áustria. E você pode ver o símbolo da suástica desenhado ali na parede do cemitério. Então, o que eles pregam? O fim dos judeus. Em meio à resposta de Israel aos atos terroristas do Hamas, o principal cemitério judeu de Viena, na Áustria, foi alvo de ataque antissemita nessa terça-feira. E aí, a esquerda em peso está apoiando do mundo todo. Lula apoia, Colômbia, Bolívia, enfim, a esquerda está tendente a apoiar quem? O grupo Hamas contra os judeus. Matéria da Jovem Pan. Bolívia rompe laços diplomáticos com Israel em repúdio aos ataques a Gaza. O governo da Bolívia rompeu laços com Israel nesta terça-feira, dia 31 de outubro, informou o Ministério das Relações Exteriores em conversa com os jornalistas. O anúncio vem em meio à guerra no Oriente Médio, que encaminha para o segundo mês e já deixou mais de 9 mil mortos. O porquê a Bolívia não rompe laços com o Irã, que financia o Hamas? O porquê a Bolívia não rompe laços com a Palestina? É questão de tempo até Lula romper laços com Israel. Vai vendo. Espera acontecer que você vai ver o exemplo da Bolívia acontecendo também aqui no Brasil. É questão de tempo de Lula jogar a máscara no chão de uma vez por todas e falar: nós vamos romper laços com Israel e vamos só manter os nossos laços com Palestina, com grupos que apoiam o lado islâmico da história. É questão de tempo. E aí, aqui no Brasil já está chegando. Gravíssimo, uma publicação da Bia Kicis, mais um caso de doutrinação. Existe remédio e a escola sem partido. O que aconteceu? Um aluno gravou um professor de história afirmando que o Hamas não poderia ser tratado como grupo terrorista, mas sim como grupo político. E aqui tem um trecho da fala, eu vou colocar só um pedaço, o vídeo é um pouco longo, para vocês não ouvirem tudo, tá? Para não perderem tempo com tudo. Mas olha só esse pequeno trecho aqui que eu quero que vocês escutem. Residenciais, você bombardear hospitais,
em que civis morrem, também pode ser visto como uma ação terrorista. No entanto, você chama Israel de terrorista? É esse o ponto. Aí que está a questão. Quem é que está certo nesse processo? Não tem certo e errado, são pontos de vista. São interesses que estão sendo ali colocados. Eu vou mostrar um mapa agora e isso vai ficar mais claro para vocês. Então, isso aqui, ó, o Hamas, ele é um grupo político. Ele é um grupo político que ele tem a hegemonia na região de Gaza. Entende? Ele é um grupo político que tem hegemonia, que tem representação na localidade de Gaza. Ele representa a população naquela área. Por isso que Israel está bombardeando Gaza nesse momento. Isso é só mais um acontecimento. Vamos lá, não vou colocar tudo porque eu vou poupar os seus ouvidos e o áudio é um pouco longo. Mas vamos lá. Mais um militante esquerdista, é óbvio. Mas o que eu quero que vocês entendam essa publicação da deputada federal Bia Kicis? 2 pontos. O Hamas é um grupo político, é verdade. Ele não mentiu. É um grupo político tirano, ditador, que assumiu aquela região e que não tem a mínima preocupação com a vida, inclusive, dos próprios palestinos. Segundo ponto. Não existe certo ou errado. Existe. Existe, e para você não ter a noção de certo e errado, é porque a sua moral foi deturpada. Um evento onde Israel baixou a guarda com os palestinos, estava fazendo o livre comércio com os palestinos, tinha aberto ali a fronteira, e Gaza e a Palestina e o Hamas só conseguiu encurtar os ataques porque Israel abriu os braços e falou, não, vamos negociar, vamos comercializar, eu vou fornecer água para vocês, eu vou fornecer mantimentos para vocês, nós vamos negociando. E aí achou que depois de anos não aconteceria nada daquele jeito. E aí, traindo a confiança de Israel, eles entraram em festas, local onde estavam civis, trucidaram, abusaram de mulheres, decapitaram crianças, mataram deficientes, mataram pessoas idosas, roubaram, abusaram, fizeram tudo de terror, gravaram, filmaram e postaram para causar o terror. São grupos terroristas. Então você dizer que não tem certo e errado nessa história é você dizer que o terrorismo não é errado. Isso aqui tem que ser criminalizado. Isso aqui não pode ficar impune de forma alguma. Isso é uma aberração, isso é uma falta de lógica sem precedentes. Então, o que eu quero deixar bem claro para você é que a fala de 2008 dizendo que o Hamas chegaria muito além do Oriente Médio é o seguinte, você está vendo ela acontecer aqui. Você está vendo grupos de políticos brasileiros defendendo que Hamas não é um grupo terrorista. Você está vendo grupos e partidos políticos defendendo o fim explícito de Israel. Daqui a pouco você vai ver casas de judeus aqui no Brasil sendo pichada com a estrela de Davi, esperando que alguém vá lá e faça alguma coisa contra essas pessoas. E aí remonta à época do Holocausto, remonta à época que havia perseguição descarada dos judeus. E aí é só você tomar a sua decisão. Qual dos dois lados está certo? O lado que fala que o dia 7 de outubro vai repetir e que vai fazer de novo e que Israel mereceu simplesmente por existir? É esse lado? É esse lado que você que é de esquerda que está me assistindo, é esse lado que mata mulheres, é esse lado que mata homossexuais, é esse lado que não tem respeito aos direitos humanos, é esse lado que não tem liberdade, é esse lado que não tem democracia, é esse lado que é terrorista, é esse lado que não respeita a vida, é esse lado que você acha que é o certo. Pois é, você precisa rever seus conceitos. E muito. Porque aí, se depois de tantas informações adequadas que estão chegando a você, você ainda fala que está do outro lado, meu amigo, aí a questão é moral. Aí já não temos muito o que fazer, porque aí já é uma questão moral, não é questão de conhecimento, não é mais uma questão de entendimento histórico da situação. Tá? Porque para um professor de história dizer isso, desconhecimento da história não pode ser. Aí é mau caratismo mesmo, aí é canalice mesmo, aí é antissemitismo mesmo.
E aí, as duras penas da lei. É uma pena que o judiciário, neste caso, não resolva atuar, como atuou no 8 de janeiro, contra os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. É essa a minha visão. Tá certo? Grande abraço, fica com Deus, até o próximo editorial. Te vejo daqui a pouco.